Sexta-feira, 23 de novembro, é destaque hoje no Jornal de Blumenau. Nascimento de trigêmeos mobiliza equipe médica em hospital de Blumenau. Estado abre licitação para a reforma da barragem de José Boatê. 600 mil visitantes são esperados na programação do Natal em Blumenau. Espaço para apresentações culturais ao ar livre será entregue neste domingo. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Final de semana pode ter mudanças no clima. Confira a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Neste final de semana vamos ter a mudança nas condições do tempo. O tempo volta a ficar instável em Blumenau devido à atuação de um vórtice ciclônico nos altos níveis da atmosfera, que vai favorecer a presença de muitas nuvens ao longo dos dias do final de semana. Vamos ter também condição para chuva fraca moderada. Essa chuva em alguns momentos ocorre de forma mais intensa e não se descarta também alguns acumulados significativos de chuva. Por isso, devido a essa grande cobertura de nuvens, tanto no sábado quanto no domingo, as temperaturas não sobem tanto. As mínimas oscilam entre 22 e 24 graus e as máximas oscilam entre 25 e 27 graus. E essa condição de tempo mais instável, de chuva persistente, com céu mais encoberto, também se estende no início da próxima semana. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O túnel da Ponte de Ferro ficará fechado para o trânsito de veículos na manhã deste domingo. Entre 7 e 10 horas, o SAMAI estará realizando manutenção na rede de abastecimento de água da rua Vitório Alcântara, o que impede a passagem de veículos pelo túnel. O trânsito será liberado logo após a finalização dos trabalhos. Já o abastecimento de água na região só deve ser normalizado no final do dia. Foi solto nesta quinta-feira o empresário preso acusado de agredir um policial federal durante manifestações na BR-470 em Rio do Sul. Ele pagou uma fiança de R$50 mil. O advogado do empresário diz que não foi ele o autor das agressões e que imagens comprovariam esta afirmação. Um caso raro de nascimento de trigêmeos de gravidez espontânea mobilizou hoje a equipe médica do Hospital Santo Antônio. Mãe e bebês passam bem. Foram 16 profissionais mobilizados para o procedimento. A mãe, uma mulher de 33 anos, moradora do bairro Salto do Norte, já vinha sendo acompanhada pela equipe devido à gestação de alto risco. Segundo divulgou o hospital, a cesariana foi tranquila e programada para garantir a segurança de todo o processo. A mãe está se recuperando do pós-parto no centro obstétrico e os bebês, todos meninos, estão na UTI neonatal, estáveis e com boa evolução. A última vez do nascimento de trigêmeos no Hospital Santo Antônio foi em 2020. Os ambulatórios gerais do Centro e da Itopava terão atendimentos neste sábado de 7 da manhã às 6 da tarde. Nos locais serão aplicadas vacinas contra gripe, Covid-19 e demais doenças. No ambulatório geral do Centro, também serão oferecidas vacinas contra a Covid para crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. Neste sábado, não será necessário agendamento para imunização das crianças. Blumenau vai ganhar neste domingo um espaço para apresentações culturais ao ar livre. A Praça das Rosas também terá estrutura para comércio de produtos artesanais.
O Espaço Cultural Rosenplatz, que fica localizado aos fundos do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, será entregue neste domingo às 10 horas. A estrutura foi projetada pela CEPLAN e conta com arquibancada, 2 palcos, área para comercialização de produtos artesanais e de economia criativa, cafeteria e uma fruição paisagística do local. O evento de entrega contará com a apresentação da banda musical, feira de artesanato de Natal e contação de histórias da biblioteca ambulante. O governo do estado publicou hoje a licitação para a reforma da barragem de José Boatê. Os envelopes com as propostas devem ser abertos no dia 26 de dezembro. A empresa vencedora terá de reformar a estrutura física, elétrica e recuperar equipamentos. O investimento é avaliado em mais de 10 milhões de reais. A barragem tem capacidade de contenção de 357 metros cúbicos de água. E há anos se discute a necessidade de reforma e investimentos no local para garantir o seu correto funcionamento. Boa noite. A equipe da Pan Eleva Blumenau venceu mais uma partida jogando fora de casa pela Superliga de Voleibol Masculino. Na noite desta quinta-feira, a equipe blumenauense acabou vencendo a equipe do Araguari, jogando em Minas Gerais, por 3-2. Esta foi a segunda vitória jogando fora de casa. De Minas Gerais, a equipe já embarcou rumo a Fortaleza, onde é que enfrenta domingo às 17 horas a equipe do Rede Cuca. Esse é mais um compromisso da equipe da Pan Eleva Blumenau dentro desta primeira fase ainda no turno da competição. Jogando em casa, a equipe volta a atuar contra a equipe do Minas. Desta vez, a equipe vai mandar o seu jogo na Arena Jaraguá e os ingressos já estão à disposição nas redes sociais da equipe da APAN. Pela Copa do Mundo da FIFA, a seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira com 2 baixas. O meia atacante Neymar e também o lateral Daniel, os 2 lesionados, foram confirmados pelo departamento médico da seleção brasileira que não atuam na partida de segunda-feira contra a seleção da Suíça. O jogo está marcado para as 13 horas, horário de Brasília. Lá no Catar, jogo marcado para as 17 horas. Antes, pelo mesmo grupo, na segunda-feira, às 7 da manhã, a seleção de Camarões enfrenta a seleção da Sérvia. Hoje, os anfitriões, a seleção do Catar, perdeu mais uma partida e já está eliminada da competição. Destaque para o final de semana fica para o confronto de domingo às 4 horas da tarde entre a Alemanha e Espanha. Grande abraço, um bom final de semana a todos. A gente volta segunda-feira destacando mais uma participação do Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2022. Está aberta a programação do Natal em Blumenau. Uma cerimônia ontem à noite marcou a abertura do evento. Aconteceu na noite de ontem, no Parque Vila Germânica, a abertura oficial do evento de Natal em Blumenau, que neste ano conta com a temática Um Caminho para a Lapônia. Durante a cerimônia, o prefeito Mário Hildebrand e a vice-prefeita Maria Regina Soar entregaram a chave da cidade para o Papai Noel, que veio diretamente da Finlândia. Bom, o Natal de Blumenau, esse Um Caminho para a Lapônia, é um Natal, claro, buscando tudo aquilo, a experiência da Lapônia, mas com um gostinho, um trabalho de Blumenau. São várias as novas atrações, desde a Casa do Papai Noel, uma casa de mais de 300 metros quadrados, nós temos pista de patinação, o portal, que é uma homenagem à Lapônia, com as suas torres, enfim, são várias atrações, vários novos eventos que vão fazer um grande Natal aqui na nossa cidade. Além disso, o acendimento das luzes no espaço externo do Parque Vila Germânica marcou a ocasião e, em seguida, a apresentação da Banda Noel. O público que esteve presente no evento teve a oportunidade de conhecer o espaço, que neste ano se transformou na maior área coberta com temática natalina do país. Para a gente está sendo especial porque, primeiramente, chegou um presentinho, né, para a gente e tá tudo lindo, muito lindo, né? Então está sendo muito especial. E para ele aqui está sendo mais especial ainda porque é o primeiro neném dele, primeiro filho, então é um presentão, né? Presentão de Natal para nós.
apresentando o Natal para nós. Muito especial. A seguir vamos falar sobre manter viva a memória da família. A gente volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão, acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Bom Motor, as melhores bombas e motores. Presente em todo o território nacional. Uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento, mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID de combate a incêndio, atendendo às normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor, soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos, Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na Antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo o nosso espaço para a nossa entrevista do dia. Hoje vamos falar sobre a importância de mantermos vivas as memórias familiares. Para isso eu estou recebendo o jornalista e também escritor Dirceu Bombonati. Obrigado, Dirceu, pela visita. Obrigado a você pelo convite e a todos aí que nos estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui na TV Galega. Vocês sabem que eu fui um dos primeiros a trabalhar aqui e me sinto em casa. Que bom. Dirceu, você escreveu um livro relatando e eternizando a história da sua família, né? A família Bombonati. Uma das melhores formas de mantermos vivas essas memórias é jogando tudo para uma obra como essa, né? Que pode passar nas mãos de geração para geração. Mas como é esse trabalho de escrita, de pesquisa, que muitas vezes, Dirceu, acaba assustando e afastando as pessoas que pensam em fazer, mas se assustam com todo esse trabalho? A pergunta é interessante e eu gostaria de contar um pouquinho, bem rapidinho, dessa escrita que eu fiz, justamente pensando nesse legado que é para deixar para a família, né? Ou para os amigos, pelo menos. A primeira preocupação que vem à mente é justamente, será que eu tenho condições de escrever um livro? Será que eu teria capacidade para escrever, talento para escrever? A gente tem que acreditar na gente mesmo, né? Não, vamos ver o que dá. Eu quero reunir dados, quero pesquisar, quero conversar, quero falar,
E aí então eu posso escrever e vou vou jogar fora uma porção de rascunho até chegar no final. Essa é a vontade, você tem que tomar a iniciativa e de começar. Eu não sei se eu posso dizer que... será que eu escrevi... a gente não tem de pensar também em agradar, né? E outra coisa, para você escrever biografia, principalmente assim, familiar, não pensar em tirar lucro, vender a obra e ganhar muito dinheiro. Não é esse o objetivo. O objetivo é eternizar a família. Quem foi seus pais, seus avós, como viviam, a contemporaneidade, como é que era antigamente, de como é que é hoje, fazer esses comparativos e escrever exatamente essas fases da vida de todos nós. Todos nós temos, né, uma fase do passado que a gente sabia. Eu, por exemplo, na minha idade, tenho uma história escrita a respeito dos meus bisavós, imigrantes da Itália, por parte de pai, e imigrantes alemães por parte de mãe, né? Então eu tive que buscar, pesquisar, para eternizar exatamente isso. Por que eles vieram para cá, para o Brasil? Como é que foi a vida deles aqui, de imigrantes, né? Toda a dificuldade, de onde eles vieram. Então essa é uma parte muito interessante na escrita, de você pegar e deixar isso à disposição dos familiares e amigos mais próximos. Fora o conhecimento que a gente ganha da própria família, que muitas vezes a gente nem tem. Exatamente. Né? Exatamente. E que vai nos explicar muito do que por que essa família age com determinadas formas. Né? Mas é lindo essa parte, é maravilhosa essa parte, Jorge, porque você se enriquece, você descobre coisas que jamais você imaginava, e você dá oportunidade também para os teus parentes falarem a respeito, né? Então foi isso que aconteceu. Eu fiz um livro de memórias a respeito da minha trajetória como comunicador. Então eu fiz a minha biografia, e bem rapidinho, foi justamente na festa da TV Galega aqui, que nós tivemos em 2010 foi. Em 2010. 13 anos da Galega, e então na comemoração do aniversário da Galega eu estava contando para os amigos, olha, em 2010, neste ano, eu estou comemorando 50 anos de comunicador, porque eu entrei em rádio em 1960, dia 12 de outubro. Cara, você não sabe como é que era naquele tempo. Eu era técnico de som, chamava sonoplasta na época, então tinha de trabalhar com toca-disco, os discos eram 78 rotações, era feito de acetato, não tinha vinil ainda, não tinha gravador. Eu comecei a contar essa história no almoço de confraternização, e os nossos colegas começaram a perguntar, a Valmira perguntou, o Jadir perguntou, então eu comecei a contar. Aí ele falou, você tem de escrever um livro. A Valmira falou, isso mesmo, você tem que escrever um livro, porque senão ninguém vai acreditar ou ninguém vai saber que esse tempo seu tinha todas essas coisas, a não ser se existisse um museu, né? Então eu peguei e comecei a levar aquela cutucada da Valmira e do Jadir para casa e comecei a trabalhar. Aí em 2013 eu comecei a escrever e terminei em 2015. Pois é, e da biografia veio o livro da família, contando a biografia da família. Da família. E nessa época de final de ano, Dirceu, é mais comum as famílias se reunirem, final de ano, início de ano, estarem mais juntos, com mais pessoas, mais familiares juntos, e é um bom momento para se conversar sobre isso, né? Como eternizar aí a memória desses familiares, porque a gente tem histórias que vão
com a gente quando a gente se for, né? Com certeza. Se você não contar, fica só no ouvir dizer, né? Como nossos avós e tal. Olha, isso, é aquilo, aquele outro, mas se ninguém escreveu, não dá para contar para todo mundo. Então, um livro é um livro. E essa segunda obra da história da família, isso nós irmãos, nós éramos em 3 irmãos, infelizmente na pandemia eu perdi minha irmã, a da Clê, faleceu há 1 ano e meio atrás, e na época nós combinamos de escrever um livro que falasse da história dos nossos pais. Isso em 2013 nós tivemos essa ideia, né? Quando eu comecei a escrever o livro meu, eu falei, eu vou escrever também dos nossos pais. E aí, nessa pandemia desse 2021, 2022, eu comecei a escrever efetivamente esse livro dos familiares, criando um blog. Eu criei um blog da família, reunindo os primos, primas, tios e tias, dos 2 lados, né, paternos e maternos, né, do meu pai e da minha mãe, e reuni todos eles, e nós trocamos todas as informações em cima do tempo antigo. E essa contação de história aconteceu efetivamente em 1987, na minha cidade, quando os meus pais completaram 50 anos de casado, bodas de ouro. E os meus pais convidaram muitos parentes de todos os lados e nos reunimos numa chácara, e essa festa foi sexta, sábado e domingo. E aí foi um grande encontro de família. E nós falamos muitas coisas naqueles 3 dias. Eu aproveitei esse evento para colocar os assuntos, a história dos nossos familiares, como se fosse falado nesta festa, naquele evento, né? Coloquei as palavras dos nossos tios e tias, os pais, né? Faladas pelos nossos primos e primas de hoje. Então deu muito certo, Jorge. Você precisa ver quanta coisa importante que eles contaram e quantas possibilidades eu tive de pesquisar. Fui até para a Itália, fui para a Alemanha, buscar todas as informações dos meus bisavós. Para você, Dirceu, o que significa ter eternizado a história da tua família, né? A partir dos teus pais? Cara, não tenho o que falar, né? A gente fica meio bobo, a gente fica meio, né? A gente fala, meu Deus do céu, graças a Deus, né? Que bom, obrigado por ter toda essa possibilidade de retomar os assuntos daquela época, né? Porque uma coisa puxa a outra e você vai descobrindo que um parente casou com o outro, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, quem faleceu, como que teve segundo casamento, os primos, quem são, o que faziam, onde eles foram trabalhar, né? O que vieram fazer da Itália aqui no Brasil, como é que foi todo esse acostumar o italianês, né, o jeito de viver na época, no começo do século passado, em 1890 para frente, que os meus bisavós vieram. Então, isso tudo é uma riqueza, Jorge. Isso não tem preço, não tem como explicar. Está feito, o livro está pronto. Que bom. E foi distribuído entre os familiares? Só os familiares, uma edição limitada, justamente porque tem muita coisa particular e pessoal. Você conta muita coisa, né? Não é um livro para você vender na livraria, e também tem pessoas que não vão entender esse passado da tua família, porque é uma coisa assim que aconteceu e foi assim bem contado, não em maldade, nem tirando o proveito bom da história. Aí está o valor. Dirceu, é um serviço muito complexo ou
Ou as pessoas podem se motivar, buscar e fazer um trabalho como esse? Eu acho que o ideal é contratar uma pessoa especializada. Tem essa parte que muitas vezes as pessoas não têm o talento, têm receio de escrever, né? Não têm facilidade, e é preferível então procurar alguém que conhece a família, conheceu a família, e contratar a pessoa. Geralmente, eu até posso contar rapidinho aqui o porquê da minha iniciativa. Eu li e aproveitei muito da biografia do industrial Antônio Hermílio de Moraes, dono de mais de 20 empresas do grupo Votorantim, falecido recentemente, uns 5, 6 anos atrás ou mais. Eu conheci ele pessoalmente, que meu pai trabalhou para o grupo Votorantim por 18 anos, e eu lembro conheci o Antônio Hermílio e a família dele. Ele é um industrial de mão cheia, família, né, todo mundo trabalhando, próspero. Procure no Google Antônio Hermílio de Moraes, vocês vão descobrir essa personalidade. E a biografia dele foi contada por um amigo da família. Então aí tem um valor, porque o amigo teve a capacidade de escrever, o Dr. Celso Pastore, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, estava trabalhando, conhecia a família, então ele conheceu o Antônio Hermílio como pai, como esposo, como filho, o que fazia, as indústrias, o mercado, a dificuldade política, a dificuldade econômica, as crises. Então, tudo isso o Celso Pastore tinha. Então, tranquilamente, ele soube fazer as perguntas. E aí, então, saiu uma obra, pode procurar nas livrarias, que é a biografia de Antônio Hermílio de Moraes. Vale a pena ler. Que é muito importante, né? Bom, o Dirceu Bombonati, por muitos anos, trabalhou aqui com a gente na TV Galega, fez programas aqui na TV Galega, no rádio blumenauense, na imprensa do modo geral. E hoje, Dirceu, por onde anda Dirceu Bombonati? Eu fiquei 35 anos aqui, né, Jorge? Você foi um dos primeiros que eu conheci aqui no rádio, no tempo da Rádio Jornal de Santa Catarina, e fiquei trabalhando por muitos anos aqui na rádio, e na TV Galega foi um dos primeiros contratados pelo Altair Carlos Pimpão em 97. E depois eu também trabalhei como servidor público municipal na Fundação Cultural de Blumenau. E me aposentei e continuei trabalhando na TV Galega até 2015. Aí me aposentei de vez. 15. Aí, em 2022, exatamente, com o falecimento da minha irmã, a família ficou meio abalada, então eu falei, acho que eu vou voltar para a minha cidade natal, que é Agudos, no interior do estado de São Paulo, né? E me mudei há quase 10 meses, foi em fevereiro, para lá de volta. E lá comecei a rever os amigos, os antigos vizinhos, e já estou trabalhando em outra coisa, mas não é o rádio. Estou ajudando o pessoal lá na entidade assistencial, que foi criada lá na cidade pela minha mãe em 1960, então tem muitas décadas que está atuando lá, que é a Associação Santo Antônio. Que bom. E vai ficar por aqui Vou ficar um tempinho então, para rever os amigos, e estou voltando. Estou usando. Dirceu, muito obrigado pela participação. Sou super alegre pelo convite e por estar falando com os nossos queridos amigos. E aqui nós vamos fechando a edição dessa sexta-feira do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. Para você, um ótimo final de semana. Divirta-se com muita responsabilidade. Segunda, a gente está aqui de novo. Até lá.